Vamos lá, então, o FUVEST está chegando aí, segunda fase, vamos ver aí um pouquinho como cai concentração, né? Como os exercícios de concentração caem, tá? Então vamos ver o que é a concentração. Vamos pegar a concentração de uma solução. Os tipos de concentração a gente vai pegar só a que mais cai e ver um exercício como exemplo, beleza? Olha só, vamos lá então. Tem a concentração comum, que é o quê? É expressa em gramas por litro, e a massa, né? Pelo volume, né? Em litros, né? A massa em gramas e o volume em litro. Tem a densidade. Por que eu coloquei densidade? Porque a densidade, ó, é massa sobre volume, só que a massa sobre o volume dessa massa, que é diferente do que a concentração na quantidade de matéria. A quantidade de matéria é mol, tá? Então tem lá, a concentração em quantidade de matéria é o número de mols pelo volume da solução, beleza? E a unidade é mol por litro. Como que isso cai? Isso cai, na maioria das vezes, em forma de titulação ácido-base. Tá? Então você tem lá um ácido base, tem uma determinada concentração de um ácido, você vai neutralizar geralmente esse ácido com uma base. Então é nesse sentido que a gente vai tentar aí fazer uma revisão rápida de como isso cai, tá? E para isso nós pegamos um exercício na verdade. Então aí está um exercício da FUVEST, segunda fase, 2021, a última prova, né? Que diz assim, ó, vamos lá rapidinho. O teor de carbonato de cálcio usado como abrasivo em cremes dentais pode ser determinado por meio da chamada retrotitulação. Nesse método adiciona-se excesso de HCl, resultando na completa dissolução de KCO3. Está lá a reação 1, né? Que estava mostrando aí a reação 1 legal. Em seguida, titula-se o que sobrou de HCl com NaOH até a neutralização da solução, reação 2. Sabendo-se que a quantidade de NaOH pode-se calcular o número de mols que sobrou de HCl. Pela diferença entre o que sobrou de HCl e o número de mols inicial de HCl, é possível determinar o teor de carbonato na amostra. Ah, legal. Pessoal, resumo da ópera. Ele está falando assim, ó, joguei um monte de HCl, reagiu com o carbonato e ficou em excesso. E esse excesso eu vi o quanto que sobrou em excesso com a base. E a partir dessa base eu sei o quanto que eu tenho de carbonato. Tá? Então essa é a ideia do exercício. O item A ele fala assim, cita a importância do aquecimento da etapa 2. Então, na etapa 2, adição de 20 ml de solução em HCl, em seguida agitação por aquecimento até a reação se complete. Aumenta a velocidade da reação, amados. Você vai aumentar a velocidade da reação. No item B, ele diz assim, alguns cremes dentais usam dióxido de silício como abrasivo em vez de carbonato de cálcio. Para esses produtos, o mesmo procedimento retroservidor. Ah, ele está perguntando se eu substituir o carbonato pelo dióxido de silício. Não, sabe por quê? Aqui ele refere aqui, ó, o dióxido de silício é um óxido ácido. Então você tem duas espécies de mesma natureza. Os dois são ácidos, tanto ácido clorídrico quanto o dióxido de silício. Beleza? Então, aí no item C, ele pede para você calcular a porcentagem em massa de abrasivo na amostra conforme os valores dados no procedimento. Beleza, então vamos aí calcular o quanto que a gente tem de carbonato de cálcio nesses 5 gramas de creme dental. Beleza? Vamos lá então. Meus queridos, o que eu vou fazer? Eu vou fazer justamente o que ele falou. Eu vou ver o quanto de ácido clorídrico que eu joguei, vou ver o quanto de base que eu gastei para neutralizar esse ácido, e o que sobrar desse ácido que a base não neutralizou é o quê? É o que reagiu antes com o carbonato, beleza? Então o primeiro ponto aqui é eu achar aqui, ó, tem uma adição de 20 ml que ele falou e 2 mol por litro de HCl que ele jogou, né? Como que eu vou fazer isso? Eu vou achar o número de mol desses caras que eu adicionei. Então eu tenho HCl, 20 ml, 2 mol por litro. Eu tenho lá concentração, é o número de mols pelo volume. Eu tenho o número de mols, eu tenho a concentração, perdão, e eu tenho o volume. Então eu adicionei quanto? Tenho 2 mol dividido por 0,02, eu adicionei 4 vezes 10 elevado a menos 2 mol, que foi adicionado. Beleza? Olha só, meus queridos, isso foi o total. Agora eu vou ver o quanto que foi usado, e ele disse lá, que ele adicionou 30 ml da base, e a concentração da base que é 0,5 mol por litro. Beleza, então eu vou ver quantos mols de base eu adicionei. Olha só, eu tenho a base, a concentração e o volume. De novo, lá concentração, número de mol pelo volume, e eu tenho agora 0,5 mol em 3 litros. Quantos mols eu adicionei? 1,5 vezes 10 elevado a menos 2. Beleza. Agora, o que eu vou fazer no meu próximo passo?
ver o quanto que eu tinha, o quanto que eu tenho total, né? E eu tenho a reação, né? A reação de neutralização tem que ser, amados, para ver se está 1 para 1, 1 para 2. A cada 1 mol de ácido que eu utilizo para neutralizar, eu uso 1 mol de base, que dá a reação de estequiometria é 1 para 1, tudo bem? Se eu usei 1,5 vezes 10 elevado a menos 2 mols de base, quantos mols de ácido eu consegui neutralizar? 1,5 vezes 10 elevado a menos 2 mol de ácido que sobrou lá. Beleza? Tudo. Beleza, pessoal. Então eu tenho 1,5 vezes 10 elevado a menos 2 mols que não reagiu com carbonato. Eu pego o total, que é 4 vezes 10 elevado a menos 2, e tiro esse 1,5 que não reagiu. Quanto que sobra? 2,5. Aí eu vou para quê, meus queridos? Eu vou para a equação do carbonato reagindo com ácido clorídrico. Que eu tenho o quê? Para cada 1 mol de carbonato, eu utilizo o quê? 2 mols do ácido. E se eu tiver 2,5, que eu tinha, né? 2,5 vezes 10 elevado a menos 2 mol do ácido, quanto que eu vou ter de carbonato? 1,25 vezes 10 elevado a menos 2 mols de quem? De carbonato que eu tinha. Aí, meu querido, eu tenho o que ele deu lá na tabelinha? O KCO3, 100 gramas vale 1 mol. Eu tenho 1,25. Vai dar Y. 1,25 vezes 10 elevado a menos 2. Raciocina, amados. Peguei o que sobrou, que não reagiu com a base. Olhei para a estequiometria e falei, isso que não reagiu com a base é o que reagiu com o carbonato. Olho para a estequiometria, vi que é um carbonato, 2 mol de ácido vai cair no carbonato. Se eu tiver 2,5, vai ser quanto? 1,25. Não esquecendo que é vezes 10 elevado a menos 2. Aí eu vou achar a massa do carbonato de cálcio. Eu sei que 100 gramas que foi dado é 1 mol, 1,25 gramas, 1,25 mol, perdão, vezes 10 elevado a menos 2, vão ser quanto? O Y que eu coloquei aqui. Y, multiplicando em cruz aqui, é só você andar 2 casas, né, amados? Ó. Quando a gente está na segunda fase, quanto mais tempo você ganha no raciocínio e na execução matemática, melhor para você utilizar esse tempo em questões um pouquinho mais complexas, né? Então vamos lá, ficou 1,25 gramas. O que ele quer? A porcentagem. Eu sei que o comprimido, eu sei que o creme dental, perdão, ele pegou 5 gramas, eu tenho 1,25 gramas, dos 5 gramas vai ser quantos por cento? 25%. Tudo bem, meus queridos? Então tá aí uma questão onde, tem muitas questões que utilizam concentração. E quando se fala de concentração, muitas delas, quando a gente fala mol, volume e concentração de matéria, muitas delas são titulação, né? São as titulações.